Esse é um requerimento baseado no ódio, né? É um requerimento baseado no ódio de classe, baseado no sucesso de um magistrado em que fez uma seletiva atuação no Poder Judiciário. Então, acho que, primeiro, eu queria registrar, porque eu, como professora, como dirigente sindical, fico muito atenta aos argumentos. Então, nós estamos discutindo um requerimento baseado no ódio. No ódio de repente, se transformou o aeroporto numa rodoviária de tanta gente pobre que começou a frequentar aquele aeroporto, né? No ódio que transformou as empregadas domésticas com direitos sociais, horário para sair, né? Não era mais trabalho semi-escravo. De repente, a empregada estava usando o mesmo perfume que a patroa, cara. Isso não, como é possível? De repente, a filha da empregada passou na universidade e a filha da patroa não passou. Que horas ela volta, né? Então, realmente, de repente, as pessoas puderam comprar casa, puderam comprar carro, puderam financiar. Quem sabe o que é passar fome e passar a ter 3 refeições ao dia, sabe a importância que é comer? De repente, é um ódio por nós estarmos vendo negros na universidade, numa visão que é superior à condição de nós aceitarmos. De repente, a juventude passou a ter oportunidades, institutos federais, Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha, em Mucuri. Quem disse que o Vale do Mucuri pode ter direito a uma universidade? E teve. Então, esse é um requerimento do ódio, porque muito pouco foi falado sobre o cidadão que Minas Gerais quer honrar com esse título, e muito mais foi dito sobre esse ódio de classe. De repente, a professora tem um piso salarial. Pensa bem, Sargento Rodrigues. Lei Federal 11.708, de 2008. 738, sargento, corrigindo a professora, obrigada. Lembrando da luta toda que nós já fizemos aqui, né? De repente, a professora com piso. De repente, o Fundeb. Pensa bem, dinheiro para financiar a educação básica. É porque a lei partiu de iniciativa do senador Cristóvão Buarque, grande defensor da educação. Sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De repente, Fundeb, dinheiro para a educação básica, da educação infantil a ensino médio. Então, realmente, é um requerimento baseado no ódio. No ódio que não admite as pessoas de uma classe social ascenderem em direitos, em consumo, em condição de sair daquela casta ao qual a elite brasileira acha que o pobre, que a população brasileira estava condenada. Lamentavelmente, presidente, nós temos uma elite brasileira que não tem projeto de nação. Então, de fato, houve um incômodo estrutural com tão pouco que foi feito. Eu quero fazer um convite às pessoas que possam ler um livro chamado Branco Vivo. Ler de vez em quando é bom, é importante, né, para a gente ampliar a nossa capacidade de visão de mundo. E lá no Branco Vivo, um dos relatos do Mais Médicos é em Araçuaí. E tantos outros pelo país, para a gente entender o que é uma mulher passar a vida sem ter acesso ao médico. O que é um homem passar a vida no campo sem ter acesso ao médico. E, de repente, um programa, com a magnitude de um programa Mais Médicos, possibilitar o acesso ao médico que antes era inexistente. Então, é um requerimento do ódio de classe. E eu compreendo esse ódio, porque foi preciso pré-sal para a saúde, pré-sal para a educação. Imagina, 75% do pré-sal destinados à educação. Que revolução nós teríamos na educação? 25%, Renato Barros, o Sindsaúde acompanha aqui a reunião da comissão, destinados à saúde. Vejam, pegar a riqueza
produzida no país e não enfiar no bolso dos banqueiros, mas reinvestir para a população. Então, de fato, eu classifico esse requerimento, é um requerimento de ódio de classe, porque muito pouco foi falado a respeito, e quem sabe outros parlamentares possam salvar essa parte, muito pouco foi falado sobre quem vai recebê-lo, e muito mais sobre esse ódio de classe. Se nós estamos preocupados com milícias, vamos olhar para o Rio de Janeiro, vamos olhar para a quem estão ligadas as pessoas que estão sendo acusadas do assassinato da Marielle. Preocupa com a milícia da Venezuela, não, gente? Da Venezuela, o povo da Venezuela cuida. O governo cuida, o povo se resolve. Olha para as milícias aqui, ali no estado vizinho, que estão se relacionando com o assassinato da vereadora Marielle Franco. É um ministro que disse não, que não entraria para a política, né? E se tornou um ministro. Ministro faz parte da política, né? Um ministro de Estado. É um ministro que relativizou o Caixa 2 quando saiu da seletividade daquilo que lhe interessava. Realmente, foi um ministro que atuou como juiz, incansavelmente na perseguição de um líder político. Nós temos líderes, a despeito da posição de cada um, que entram para a história pela capacidade que tem de governar para a maioria do povo. Pepe Mujica é um deles, Nelson Mandela é outros. Luiz Inácio Lula da Silva é outro. Independente do que as pessoas digam. E é exatamente por ele ser quem ele é, que ele foi retirado do processo eleitoral em 2018. As pesquisas apontavam a intenção de voto da maioria da população brasileira no Luiz Inácio Lula da Silva. Então, nós estamos num processo que misturou o judiciário com interesses políticos, com interesses internacionais. Depois, vamos fazer uma discussão da Venezuela, que seria ótimo. Não sei se essa é a comissão mais adequada, mas para a gente entender a geopolítica no mundo, né? É preciso a gente ampliar os nossos horizontes, compreender que os países que possuem riquezas são aqueles que são produzidas guerras de fora para dentro. O Brasil tem pré-sal, tem o petróleo, tem água, tem minério, tem terras férteis. Então, é um país que, do ponto de vista estratégico, é fundamental que esses recursos naturais não estejam a serviço do povo brasileiro. O que está acontecendo na Venezuela tem muito mais a ver com o controle do petróleo do que com outras coisas que quem faltou a aula de história tenta dizer aqui para a gente. Para finalizar, essa recorrente necessidade de voltar ao passado, eu quero só responder uma questão. Em momento algum, eu passei por vexame na minha diplomação. Eu carrego comigo a minha identidade ideológica com muito orgulho. Sendo maioria, sendo minoria, não importa. Porque quando a gente se despe daquilo que a gente é, aí que nos faz ter vergonha de ser o que a gente é. De forma nenhuma, me senti honradíssima com os 96.824 votos que me trouxeram essa Casa Legislativa. Precisa se envergonhar quem tem práticas fascistas, de silenciar aqueles que pensam diferente. Porque o que nós estamos caminhando na nossa sociedade hoje é para uma sociedade cada vez mais fascista, do autoritarismo, da eliminação de quem pensa diferente, desse patriotismo exacerbado que não tem nada a ver em relação à soberania e aos interesses do nosso país. São identidades muito próprias de regimes e, portanto, de governos que nós já estamos enfrentando. Trago com muito orgulho todas as pautas e bandeiras com as quais as pessoas que votaram em mim se identificam. E por isso que eu sempre vou continuar lutando por Lula livre. Agora, o que eu vou me esforçar, presidente, é para fazer a minha luta desvinculada desse ódio. Porque esse ódio, como forma de fazer política, não faz bem para ninguém. Só faz a violência estar cada vez mais presente no nosso cotidiano. E a política não é o lugar da violência.